Que alegria estar de volta, você está no canal Classe de Professores, hoje analisando a lição número 2 do livro de Daniel, essa lição tão especial de um novo trimestre. O título é De Jerusalém à Babilônia. E o tema desta semana é a narrativa de uma história de fidelidade a Deus através do comportamento de Daniel e de seus companheiros em Babilônia. O que nós aprendemos desta lição? Eu separei a lição em 4 palavras especiais, ou 4 palavras-chave, como assim podemos dizer. Quais são elas? A primeira palavra é soberania. O que isso tem a ver com o livro de Daniel? O que tem a ver com a história de Daniel, que era um jovem, junto com os outros companheiros dele, jovens também, que foram levados cativos de Jerusalém para Babilônia, como escravos, né? E o pior de tudo isto é que o texto bíblico de Daniel 1, verso 1 e 2, diz que Deus, ou o Senhor, entregou seu rei e seu povo nas mãos do rei de Babilônia. Isso é esquisito, mas isso pode indicar 2 coisas. Em primeiro lugar, é que o pecado do povo encontrou a resposta de Deus. Todo que o homem semear, isso também ceifará. Por outro lado, mostra que Deus cumpre seus objetivos por caminhos que às vezes nós não entendemos ou desconhecemos. Ele é soberano na história para cumprir sua vontade. Deus entregou o seu povo para ser castigado, disciplinado em Babilônia por causa dos seus pecados de idolatria e de transgressão, que foram veementemente denunciados pelos profetas, mas que mesmo assim o povo não se arrependeu, não obedeceu e não se voltou para Deus, e o caminho foi natural, assim como será no fim o caminho dos que forem desobedientes a Deus. E então nós temos uma segunda palavra. A primeira é a soberania de Deus, ou seja, Deus mesmo entregou o seu povo para estar em Babilônia, porque lá Deus tinha planos com eles e tinha planos com os babilônios, como nós conhecemos pela história, que o próprio rei Nabucodonosor, depois de indas e vindas, acabou se convertendo. Agora, a segunda palavra que resumiria esse momento, e vai aparecer na sua tela aí, é pressão. Número 2, pressão. Os jovens hebreus, ao estarem agora em Babilônia, foram testados pelo rei. E qual era o objetivo do rei? Era não apenas ganhar bons, fiéis e preparados colaboradores entre esses jovens, mas também induzi-los e introduzi-los dentro do paganismo. Por exemplo, uma das coisas que ele fez foi mudar os nomes de hebreus para nomes ligados à Babilônia e aos deuses de Babilônia. Um outro aspecto que provou a fé desses nossos irmãozinhos, e que foi uma espécie de pressão contra eles, não só na questão do nome, que embora eles não concordassem com o nome, aquilo também não faria grande diferença na vida deles, e eles seguiram e aceitaram esses nomes, porque não estavam adorando Deus falso nenhum, mas havia, por exemplo, a questão das comidas que eram sacrificadas aos ídolos, e que havia comidas ali que não estavam de acordo com a listagem dietética dos alimentos prescritos por Deus, que eram contrários a isso, e contrários àquela... alguns desses alimentos eram daquela lista que Deus proibiu em Levítico capítulo 11. A própria riqueza, a fama, a grandeza de Babilônia poderia ofuscar a fé, a crença e a sinceridade desses jovens, mas nada disso aconteceu. Eles permaneceram firmes diante da pressão. Então a segunda palavra é pressão, que define essa história. Mas a terceira palavra é muito importante. Além da soberania de Deus, além da pressão que eles estavam recebendo dos babilônios para serem introduzidos no paganismo, nós temos uma terceira palavra, e esta é extremamente importante, que é a palavra decisão. Os hebreus tomaram a firme decisão de não se contaminar. É isso que a Bíblia diz. Não deixaram que os novos nomes atrapalhassem a fé em Deus. Optaram por um regime simples de alimentação. E então, no final da história, o que aconteceu foi que depois de terem tomado essa decisão firme,
e que foi contrariada, inclusive, pelo sistema, mas eles, de forma muito prudente, conversaram com Arioque, que era o chefe ali dos servidores do rei, e conseguiram fazer com que a comida deles fosse mais simples, e eles se tornassem, digamos assim, fiéis aos requisitos de Deus. E o que aconteceu foi que no final se descobriu que eles estavam sem nenhum defeito e de boa aparência. Daniel 1, verso 4. Um claro contraste com as exigências de Deus para todas as pessoas que os judeus da sua época não cumpriram, mas os jovens judeus que estavam agora em Babilônia como escravos cumpriram essas exigências de Deus. E eles estavam como, diz o texto bíblico, como os sacrifícios do santuário, que eram irrepreensíveis. Eles estavam irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Então, a terceira palavra é a palavra decisão. Sabe, na vida, praticamente todas as coisas passam por uma decisão. Às vezes eu converso com pessoas que querem melhorar de vida, querem melhorar sua vida financeira, querem melhorar sua vida familiar, querem que seu casamento dê certo, mas elas não fazem nenhum esforço, elas não tomam nenhuma decisão e muito menos vão para a ação. Daniel e seus companheiros tiveram a vida norteada por uma decisão e ao mesmo tempo foram para a ação. E então, a quarta e última palavra da lição dessa semana, que narra o início da vida de Daniel e seus companheiros em Babilônia, a aprovação pela qual passaram, é a palavra aprovação. Depois de 3 anos de treinamento na Universidade de Babilônia, os 4 hebreus foram levados perante o rei para a prova final. Eles não eram apenas mais saudáveis do que os outros alunos, mas também superavam em conhecimento e sabedoria. E os 4 imediatamente foram contratados para servir ao rei. E nós não devemos nos esquecer de que esse conhecimento e esta sabedoria toda, essa ciência toda, incluía muito de paganismo também. E, no entanto, eles aprenderam que mesmo assim, e ainda que não acreditassem nessas coisas, eles deviam permanecer fiéis ao seu Deus. E isso é muito bonito. Porque às vezes as pessoas vão a uma universidade, por exemplo, e elas têm uma fé tão débil, tão fraca, que na primeira aula elas já sucumbem diante dos argumentos de um professor ateu, de um professor sem valores, sem religião, elas logo sucumbem. Não foi assim com Daniel. Ele estudou as ciências dos babilônios, dos pagãos, no entanto, ele não assimilou os conceitos errados dessa ciência. E então, para terminar, nós podemos hoje fazer uma pergunta e discutir um pouquinho com os nossos alunos. Quais são os desafios culturais e sociais que você enfrenta como cristão em sua sociedade? Quais são eles e como a igreja pode oferecer uma resposta a esses desafios? Há tantos conceitos, há tantas questões envolvidas hoje que são exatamente o oposto dos postulados da fé, da doutrina cristã. Costumes, estilo de vida, casamento, família, educação dos filhos, divertimentos, roupa, música. Há tanta coisa que o mundo tem que é contrário à nossa formação cristã. E como é que nós reagimos a isto? Ou como é que nós podemos oferecer uma resposta a esses desafios? Esse é o assunto que nós podemos discutir um pouquinho, lastreados nesse episódio de Daniel e seus companheiros, que diante da pressão foram fiéis a Deus, tomaram uma decisão de servir a Deus e finalmente foram tidos como aprovados por Deus e pelos homens. Uma linda, uma estupenda experiência e um exemplo para nós acima de tudo. Semana que vem a gente está de volta com a lição número 3. Até lá, um abraço.